Com certeza você já ouviu falar da crise de 1929. Foi uma crise que abalou as estruturas econômicas do mundo todo e que teve o seu início nos Estados Unidos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre essa crise. Galera, vamos lá. Para a gente falar sobre a crise de 1929, primeiro a gente precisa lembrar como estava o mundo, como é que estava esse planeta, principalmente esse mundo ocidental, no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente os países europeus estavam quebrados. Esses países europeus estavam ainda se reerguendo porque o palco da Primeira Guerra Mundial foi a Europa. Então esses países acabaram tendo cidades inteiras destruídas, enfim, vários países europeus sofreram muito, até mesmo os vencedores. Por exemplo, França e Inglaterra, que foram países vencedores desse conflito, até mesmo a Itália, estavam destruídos. A Itália, principalmente, estava destruída. Bom, além disso, a Alemanha, que tinha perdido esse conflito, os vários países que se originaram a partir dali, a partir desse conflito, depois que os grandes impérios se separaram, também estavam em crise. Então, só que quando acaba essa Primeira Guerra, os Estados Unidos da América já estava ali crescendo bastante como uma grande potência industrial. Pois é, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, quem vai oferecer a mão amiga e que vai acabar ajudando com vários empréstimos os países europeus é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos emprestaram muito dinheiro e estavam cada vez mais vendendo seus produtos industrializados para a Europa, tá? Então, a gente precisa ter em mente esse contexto. Os Estados Unidos vinham crescendo, então, industrialmente, vinham crescendo aceleradamente. Bom, como que estava, então, esse crescimento? Os Estados Unidos, por ser um país enorme, eles estavam crescendo na área da agricultura, eles vinham criando também cada vez mais animais, mas as suas indústrias, principalmente as indústrias de bens duráveis, então a indústria automobilística, a indústria de eletrodomésticos e etc., vinha crescendo num ritmo super acelerado. Bom, esses produtos eram vendidos dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. Esse crescimento econômico, então, fez com que os Estados Unidos, inclusive, vendesse o seu modelo de vida para o mundo todo. Foi a venda do American Way of Life, que é a ideia de, olha, vamos exportar a nossa maneira de viver, vamos exportar esse nosso consumismo para o mundo todo, como mostra essa gravura aqui. Galera, seguinte. Quando a gente está falando então dessa venda de um modelo de vida, isso significa que os Estados Unidos vendiam produtos também para o mundo todo. Então a economia lá estava crescendo, que era uma beleza. Indústrias cresciam, a taxa de desemprego era super baixa. Olha só, galera, antes da crise, a taxa de desemprego nos Estados Unidos era de 4%. Então realmente o país vinha num crescimento muito bacana. Lembrando que esse crescimento era desigual, tá? Então, a gente está falando de 13% da população americana que detinha mais ou menos 90% do capital. Então, rolava uma super desigualdade social, mas a indústria estava crescendo bastante e muitas pessoas conseguiam aos poucos comprar uma parte desses produtos industrializados. Não era todo mundo que conseguia comprar um automóvel, claro, mas fogão, geladeira, secador de cabelo foram coisas que começaram a se popularizar e que eram vendidos, produtos que eram vendidos dentro dos Estados Unidos e também no mercado europeu. Com esse crescimento da indústria, e muito capital entrando, os Estados Unidos continuavam emprestando dinheiro para os países europeus. Então, os Estados Unidos se tornaram o grande país credor do mundo, ou seja, o país que emprestava muito dinheiro para o mundo todo. Além disso, galera, o que estava rolando? Na bolsa, muitas pessoas começaram a investir em ações da bolsa. Para quem não sabe, uma ação de uma empresa é quando a gente compra um pedacinho daquela empresa. É como se a gente comprasse, a gente compra, na verdade, um título de capital. Então, é um pedacinho de papel que fala, olha, você agora é dono de 0,0001% da empresa X. E aí você tem aquele papelzinho que fala que você é dono de um pedacinho da empresa. Bom, muitas pessoas vinham investindo na bolsa de valores porque com esse crescimento industrial americano, as ações das indústrias americanas também estavam aumentando de valor. Então muita gente conseguia fazer fortuna no mercado da bolsa. Nos Estados Unidos, para promover um aceleramento da economia, aceleração. Voltando.
Estados Unidos, então, para acelerar a sua economia, os bancos americanos vinham também facilitando os empréstimos. Então, o que muita gente acabou fazendo foi pegando empréstimo, por exemplo, para investir na bolsa de valores. Só que investir na bolsa é investir em papel, não é investir na produção de algo novo. Isso acaba depois prejudicando um pouco os Estados Unidos. O que rolou? Na segunda metade da década de 1920, galera, os países europeus, primeiro o Reino Unido, depois a França, começaram a se recuperar um pouquinho. Conforme eles se recuperavam, eles deixaram de comprar tantos produtos assim dos Estados Unidos. Então, deixaram de comprar, por exemplo, um pouco de produtos agrícolas primeiro e mais tarde deixaram de comprar também tantos produtos industrializados na medida que as suas próprias empresas conseguiam se reerguer. Então, só que as indústrias americanas continuaram produzindo, principalmente aquelas de bens duráveis. Isso fez com que os estoques dessas indústrias ficassem lotados. É isso que vai gerar uma crise de superprodução. Ou seja, as indústrias produziam e não tinham para quem vender, porque o país já não estava mais exportando tantos produtos, já que aqueles países que estavam se recuperando da guerra não estavam mais comprando tanta coisa assim. E aí rola essa crise de superprodução. Só que o Estado, né, o governo norte-americano simplesmente ignorou essa crise de superprodução e falou: tudo bem, as leis do mercado vão conseguir regulamentar esse BO aí, esse problema, e vai dar tudo certo. Só que as indústrias continuaram produzindo bastante, conforme os estoques foram aumentando. Adivinha o que aconteceu? As indústrias começaram a demitir funcionários, só que com um desemprego cada vez maior, menos gente consome. Quanto menos gente consome, mais essas indústrias estocam produtos. E aí mora um grande problema. O desemprego crescia, o consumo caía. Quanto mais o consumo caía, mais o país dava sinais de uma crise econômica. Enquanto isso, na Bolsa de Valores, uma galera continuava vendendo as ações e vendendo por preços altos, sendo que aquelas indústrias já nem valiam mais tanto assim. Isso é o que a gente chama de especulação financeira. Então, as ações da bolsa de algumas empresas estavam sendo vendidas por preços muito superiores ao que essas ações realmente valiam. Bom, com essa especulação financeira, uma galera estava lá vendendo e aí alguns economistas foram aos poucos: opa, acho que essa empresa não vale tanto assim. Com os sinais de crise ali por volta de 1928, a bolsa americana já começou a dar uma caída, começou a ter uma queda, até que em 1929, mais especificamente no dia 24 de outubro de 1929, tanta gente tentou colocar suas ações à venda na Bolsa de Valores, todo mundo tentando vender ao mesmo tempo. Todo mundo que tinha ação de algumas empresas começou a vender, virou aquela loucura. A Bolsa teve que fechar suas portas. Por que é um problema muita gente começar a vender as suas ações? É a lei da oferta e da procura, é uma lei do sistema capitalista. Se você tem muita oferta e pouca procura, é claro que o preço vai cair. E aí o preço das ações foi lá embaixo. Por isso, a Bolsa teve que fechar suas portas. Bom, na semana seguinte, a Bolsa de Nova York continuou em queda. Por isso que a gente fala que ela quebrou. A queda da Bolsa de Nova York foi seguida por queda na Bolsa de Berlim, por uma queda na Bolsa em Tóquio. Então, os outros mercados financeiros no mundo todo também começaram a entrar em colapso. E aí, qual é o problema? Quando essas ações se desvalorizaram, várias empresas foram obrigadas a fechar suas portas. E pior, muita gente que tinha pegado empréstimo, pior não, né? Mas vocês entenderam. Muita gente que tinha pegado empréstimos para poder comprar ações da Bolsa de Valores não tinham como pagar os empréstimos. Então, milhares de bancos americanos foram à falência. Quando os bancos vão à falência, pessoas que têm o seu dinheiro investido naqueles bancos também perdem tudo que tem. Além disso, os Estados Unidos não conseguiam mais nem exportar tantos produtos agrícolas, nem conseguia exportar produtos industrializados. O que começa a rolar então? Essa crise vai se tornando cada vez mais séria. No mundo todo, os Estados Unidos pegaram seu dinheiro de volta.
Então, os bancos americanos que faliram tiraram o dinheiro que tinham investido, sei lá, na Espanha, no Reino Unido, na França e etc. Os Estados Unidos fizeram um processo, então, que a gente chama de repatriamento de capitais, ou seja, eles trouxeram de volta para sua pátria o capital que eles investiam. Então, pararam de investir no resto do mundo. E aí, aos poucos, foi, em vários lugares, a crise foi ficando pior até mesmo do que a crise nos Estados Unidos. Por isso a gente fala que o período que vem logo depois da crise de 1929 é chamado de Grande Depressão Mundial. Então rola uma Grande Depressão parece que tava lá todo mundo triste. Parece agora, na quarentena, que nem a gente tá aqui. É quase uma Grande Depressão Mundial a gente ficar em casa. Mas enfim, galera, o que rolou? Depois, com essa Grande Depressão, então vários países sofrem, inclusive o Brasil. Os Estados Unidos compravam aí pelo menos 80% do café que nós exportávamos. Isso significa que quando eles pararam de comprar muito café, a nossa economia também ficou lascada. Ao mesmo tempo em que os efeitos da crise de 29 chegavam aqui no Brasil, nós também tivemos uma mudança política muito grande com a Revolução de 1930. Então foi em 1931 que já o governo Vargas começa a tomar algumas medidas para conseguir dar conta dessa crise. Uma dessas medidas foi, por exemplo, comprar café dos grandes cafeicultores brasileiros e queimar o café para tentar não prejudicar esses caras, não prejudicar a economia. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, pulou durante essa Grande Depressão. Se o desemprego antes era de 4%, depois ele chegou a 27%. É uma taxa de desemprego muito alta. O produto interno bruto dos Estados Unidos caiu em 50%. As exportações caíram em 70%. Desculpa, as importações caíram em 70% e as exportações 50%. O desemprego, galera, atingiu níveis alarmantes no mundo todo, com destaque para a Alemanha. A Alemanha foi um país cujo desemprego chegou a 44%. Não é à toa que nesse contexto da Grande Depressão vai ganhar muita popularidade lá na Alemanha o Partido Nazista. A gente vai falar disso depois. Bom, professora, mas como que os Estados Unidos conseguiram sair dessa crise e conseguiram voltar a ser uma potência? Então, com a nova eleição que aconteceu no começo da década de 1930, um cara chamado Franklin Delano Roosevelt foi eleito e ele propôs em 1932, com efetivação lá em 1933, o New Deal, o novo ideal para a economia. Com o New Deal, o Estado americano ele deixa de seguir completamente o liberalismo econômico, porque eles perceberam que essa zero intervenção do Estado na economia não ajudava muito ali na hora de uma crise, na hora de fazer esse sistema capitalista progredir. O New Deal propunha uma intervenção estatal na economia. Então, o Estado empresta, por exemplo, dinheiro para banco, o Estado força uma queda do dólar para voltar a exportar produtos. Esse Estado, então, começa a construir um punhado de obras públicas que iam, por exemplo, de construção de calçadas e estradas, a construção de grandes prédios públicos e de obras gigantescas, com portos, por exemplo. Então, só essas obras geraram 8 milhões de empregos nos Estados Unidos. Então, com esses empregos públicos e com a população que volta a ter o que comer, aos pouquinhos a economia vai se reerguendo. Então, ajudaram empresas privadas também, o Estado ajudou, né? Então, com essa intervenção estatal proposta pelo New Deal, aos pouquinhos os Estados Unidos começam a dar os primeiros passos para fora dessa crise. Mas o mundo todo só conseguiu de fato sair da crise de 1929 e os Estados Unidos só conseguiu lucrar mesmo depois da crise de 1929 quando começou a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Mas esse é assunto para outra aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, me sigam no Instagram e deixem um comentário de vocês também sobre o que vocês esperam para os próximos vídeos, tá bom? Um beijo. É isso, galera.